Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa unidade 3, né? Hoje nós vamos iniciar falando sobre estratégias de ensino e aprendizagem. Como você sabe, eu sou o professor Juliano Krieger e estou com você nessa disciplina de didática geral. Então, para nós iniciarmos aí a nossa conversa, eu quero convidar você para ir comigo junto à tela, que nós vamos começar a falar sobre as estratégias de ensino e de aprendizagem, né? Já caminhando, digamos assim, para o nosso fechamento da disciplina de didática aqui com você. Muito bem, quando a gente fala em estratégias de ensino e aprendizagem, né, nós vamos falar sobre algumas formas com que você, professor, pode se utilizar de estratégias para poder atuar junto com os seus alunos em sala de aula. Então, os objetivos de aprendizagem dessa nossa unidades 3A, né, seria reconhecer e diferenciar entre as várias estratégias de ensino, como a estratégia socrática, reativa, a estratégia guia, colaborativa, baseada em casos e baseada em ambientes exploratórios. E entender como que a gente pode aplicar essas, não são só essas, existem diferentes autores que trabalham com diferentes estratégias, mas as principais são essas. E entender como que você vai aplicar ela nos contextos educacionais de sala de aula. Adquirir conhecimento sobre os métodos e táticas de ensino, né? Porque uma coisa é você definir a estratégia, outra coisa é como operacionalizar essa estratégia, que é aí que nós vamos usar os métodos e as táticas de ensino, né? E ser capaz de aplicar esses métodos de forma adequada ao conteúdo e ao contexto da aprendizagem que os nossos alunos estão tendo. Né, e a partir daí também identificar, né, os diferentes estilos de aprendizagem que nós vimos anteriormente dos alunos, né, como ativo reflexivo, sensorial intuitivo, visual verbal e sequencial global, quais são as estratégias, né, de ensino que a gente pode personalizar para esses alunos, né, para alinhar, digamos assim, essas ações pedagógicas com os estilos de aprendizagem e, consequentemente, nós conseguirmos, né, maximizar a eficácia do ensino para esses estudantes. Então, primeira coisa, né, as estratégias pedagógicas, as estratégias de ensino, elas são implementadas, né, a gente começa aqui falando, como planos de como se deve processar a forma do ensino e a aprendizagem do aluno, né? Alguns autores como Olson e Breuker, né, eles dividem o processo de ensino em dois níveis, né? O nível de tática e o nível de estratégias, tá? Então, as táticas, como eu já mencionei lá anteriormente, são as ações pedagógicas que podem ser a descrição dos conteúdos que a gente faz, as estruturas conceituais, a explanação das estruturas, né? A elucidação, o esclarecimento de questões e colocação de problemas, os comentários sobre a atuação e sobre as observações feitas pelos estudantes. Isso tudo pode ser considerado como ações pedagógicas, né? Ou táticas. E as estratégias já constituem as informações de como que a gente ensina e devem gerar uma sequência de várias táticas dessas que a gente colocou aqui como exemplo, né? De modo a garantir que a apresentação dos conteúdos, as questões que são mais relevantes e os exercícios que sejam mais importantes para aquele conteúdo que está sendo trabalhado sejam conduzidos, né, a partir do ensino de forma eficaz, de forma a atender os resultados que foram planejados, né? E o tutor ou professor, que somos nós, né, necessitamos do conhecimento dessas informações oriundas do diagnóstico, da monitorização sobre o comportamento da interação com o aluno e das características cognitivas, de como ele aprende, de modo a gerar uma sequência, né, de táticas capazes de conduzir uma interação, né, entre ensino e aprendizagem com relativo sucesso. Então, cabe a nós, professores, fazermos a seleção de estratégias e de táticas que sejam capazes de atingir esses nossos alunos a partir do nível de ensino-aprendizagem deles. E aí, quando a gente fala em estratégia, uma estratégia ela tem que ser capaz do quê? Né? De fornecer informações sobre quando que a gente deve interromper, né, o raciocínio de um aluno, que razões justificam interromper esse curso de raciocínio ou de aprendizagem do aluno, o que dizer para ele, tá? E aí a gente precisa definir que tópicos que nós vamos selecionar. Deixa eu trocar a cozinha aqui da nossa
caneta, né, para a gente selecionar que tópicos, né, que a gente precisa selecionar, como que a gente vai ordenar esses tópicos no caso da existência de mais de um. E obviamente que você que está iniciando a carreira docente vai perceber que com o passar do tempo a definição de que tópicos selecionar, como ordenar os tópicos, né, vai se tornando mais clara, porque a gente vai adquirindo a experiência enquanto profissional. E aí também você precisa ser capaz de entender como dizer, porque para alguns alunos um vocabulário um pouco mais, digamos assim, complexo pode ser fácil de ser entendido, mas para alguns outros alunos você tem que ter uma linguagem um pouco mais acessível. Então a questão aqui é como que você vai transmitir essas informações com uma linguagem que seja mais acessível, que seja mais, se for, né, um contexto verbal, como que você vai transmitir essas informações com uma linguagem que seja acessível para esses estudantes que estão em processo de aprendizagem, né? Então, obviamente que essa talvez seja uma das questões mais difíceis, né, de como você transmitir esse conhecimento, ou como você mediar esse conhecimento, porque não existe fórmula, né, para fazer isso, e sim você vai ter que ir percebendo a situação da tua sala de aula e definindo como isso vai sendo passado, né, vai sendo trabalhado, né? E aí a gente infelizmente, né, tem ainda uma falta de teorias da área pedagógica que detalhem de forma bem clara como que a gente faz essa transmissão, até porque existem inúmeros métodos, inúmeras estratégias para fazer isso, e realmente você, professor, precisa testar quais são as mais efetivas para a tua sala de aula, né? Mas é importante você perceber com o passar do tempo da turma, quando você está aí com a turma há algum tempo, né, no início do primeiro bimestre, você está um pouco reticente, não sabe exatamente qual é a linguagem que você tem que usar com a turma, mas com o passar do tempo, no segundo, terceiro e quarto bimestre, você se sente mais confortável, que já tem um conhecimento, né, já fez, digamos, aquilo que a gente chama, que nós vamos ver na próxima aula, que é a avaliação diagnóstica, né, da turma, e já consegue, portanto, definir algumas diretrizes de como, né, atingir melhor, ou seja, como dizer para esse teu aluno questões relacionadas ao conteúdo, né? Como chegar até ele através da palavra, através dos esquemas, através de diferentes estratégias de investigação e de repasse ou transmissão ou mesmo mediação do conteúdo, tá? Muito bem. As estratégias de ensino, como a gente pode ver aqui, né, devem incluir funções de orientação no desempenho das atividades, a explanação dos fenômenos e processos, além das correções. Então é importante essa palavra correções, porque o aluno ele precisa, né, ter acesso às informações, ao feedback com relação ao que ele apresentou, né? Então você, como professor, precisa, nas suas estratégias pedagógicas, definir como que vai ser o desenvolvimento das atividades, vai explanar, né, os fenômenos e processos relativos a um determinado conteúdo, mas você precisa lembrar que você precisa também corrigir, fornecer aí ao teu aluno o feedback necessário para que ele evolua no processo de aprendizagem, né? Também deve incluir funções de adaptações específicas e individuais, gerando desafios, explicações, exemplos e contra-exemplos no decorrer das interações. Então é muito importante, né, que você faça adaptações e que não siga aquilo que a gente chama de um planejamento muito rígido, né, mas que a interação dos estudantes em sala possa ajudar você também a definir o rumo de como que vai ser trabalhado o conteúdo, né, para que haja uma aula não tão bancária, como a gente está acostumado a dizer aqui, e seja uma aula mais interativa, né, numa troca de informações, onde tanto o aluno aprende e o professor aprende também com as experiências passadas pelos alunos, né? Exemplos de algumas estratégias que nós temos aí, portanto, de ensino. A primeira delas, como o nome já diz, a gente já consegue perceber que é a estratégia socrática, né? E essa estratégia ela é projetada para engajar o aluno, né, o aprendiz, através de questionamentos que levam ele a refletir sobre as suas crenças, sobre os conhecimentos em relação a um determinado assunto. Esse método ele vai fazer o quê? Ele vai usar perguntas estratégicas, ao invés de dar respostas para os alunos, a gente vai perguntar e a partir daí ele vai construindo o conhecimento, né? Como sendo aí uma das principais táticas, essas perguntas estratégicas, né, para provocar o pensamento crítico e a capacidade de autoanalisar as informações
que foram passados. Às vezes você pode dar um texto de apoio, alguma coisa, e a partir desse texto você criar questões norteadoras e esse aluno, em cima desse texto, fazer aí, portanto, as preleções e as indagações que ele tem. Será que, por que é assim, né? E aí ele constrói o conhecimento dele a partir dessas perguntas que foram feitas pelo professor, que vão instigar ele a querer conhecer mais sobre aquele assunto, né? Encorajando, aí como está dito aqui, o aprendiz a examinar e defender as suas ideias e as suas suposições. É socrática porque Sócrates fazia isso, né? Antigamente o filósofo grego fazia, ao invés de ele dar as respostas para as pessoas que perguntavam as coisas para ele, ele fazia perguntas e essas pessoas começavam a perceber que a partir da pergunta eles conseguiam chegar em uma resposta, né? Além disso, nós temos a estratégia de ensino reativa, né? Nessa estratégia de ensino, a gente tem onde as lições são moldadas a partir de dúvidas e de questionamentos dos alunos. Então, ao invés da socrática, que você coloca aí, portanto, questionamentos para os alunos, no caso da reativa, você vai recebendo os questionamentos dos alunos e aí você, a partir desse questionamento, você vai adaptando a tua aula aos questionamentos que forem trazidos pelo aluno. Ou seja, as lições são moldadas pelas dúvidas e questionamentos dos alunos com respostas que simulam os efeitos das ideias do aluno no contexto do conhecimento. O tutor ou professor reage dinamicamente ajustando as explanações que está fazendo, né, com base no que? Nas interações, o que ajuda a construir um aprendizado, obviamente, mais contextualizado à realidade, porque está muito alinhado com as dúvidas que os alunos têm e mais significativo para eles, tá certo? Além disso, nós temos a estratégia guia, que a gente chama, e essa estratégia ela apresenta um conjunto de regras pré-estabelecidas que ajudam a selecionar a lição mais apropriada para cada aluno em particular. E você, enquanto professor, enquanto tutor, você age como um guia, direcionando a aprendizagem, orientando, né, esse aluno, e os novos exercícios ficam sendo ajustados conforme as necessidades de aprendizagem do aluno e conforme essas necessidades são identificadas. Então, você vai identificando e vai ajustando o curso, né? O caminho da aprendizagem. Então, vejam que eu coloquei até um exemplo, né, de uma pessoa que está com dúvida aqui, e aí o professor vai ser esse direcionador para dizer para ele seguir por esse caminho ou por esse caminho, a depender aí, portanto, das necessidades de aprendizado que foram identificadas pelo próprio professor, tá certo? Além disso, nós temos a estratégia colaborativa, né? Como o nome já diz, o tutor ele participa ativamente com os alunos, facilitando a colaboração entre eles, mas o foco está em ajudar os alunos a organizar e aprimorar suas ideias através do quê? Através de interação de grupo, através de trabalhos em grupo que são feitos entre os próprios pares, né, entre os próprios alunos, onde o tutor ou o professor ele vai monitorar e intervir de forma bem pontual e bem sutil para promover uma aprendizagem mais interativa e mais cooperativa entre os seus próprios pares, né? Ou seja, ele vai intervir o professor no momento em que ele julgar pertinente, mas vai dar autonomia para que esses estudantes em grupo possam direcionar o processo de aprendizagem deles, né? Além disso, nós temos a aprendizagem baseada em casos, que também é conhecida como PBL, ou a aprendizagem baseada em problemas, tá? No português ou no inglês, que é Problem Based Learning, né? Ou seja, você trabalha com casos ou situações da vida real e esse estudante é capaz de assimilar, né, com relação a esses casos, a essas situações ou simulações que são trazidas da vida real, informações que são pertinentes, inclusive de aplicação prática com relação ao conteúdo que você está ministrando. Então, a estratégia permite, como a gente pode ver aqui, né, é que o processo de ensino-aprendizagem ocorra através da apresentação de problemas práticos. Então, a gente está falando de cases, né, de estudos que devem ser solucionados com base no quê? Na adaptação de soluções previamente apresentadas a problemas parecidos, né? E essa abordagem ajuda esses nossos alunos a desenvolver habilidades de resolução de problemas, né?
e aplicar conhecimentos que eles tiveram em situações da vida real, que é fundamental para conseguir desenvolver essa capacidade de interpretar, né, as situações postas na vida em sociedade, na realidade, para que consigam efetivamente mudar, né, o status quo em que vivem, né, o status em que se projetam dentro da sociedade, né? Além disso, nós temos a aprendizagem aqui nesse caso, né, as estratégias baseadas em ambientes exploratórios. E aqui, como o nome já diz, aqueles alunos, eles aprendem a partir da exploração em laboratório, da exploração de campo. Então a gente usa para esse tipo de estratégia técnicas em simulações de situações, em experiência, em ambientes de exploração. Por exemplo, quando eu levo um aluno para fazer uma visita técnica e mostro para ele alguns conceitos relacionados à disciplina que eu estou ministrando, eu estou, obviamente, trabalhando com uma aprendizagem baseada em ambiente exploratório, né? Então, esses sistemas, né, oferecem aos alunos a oportunidade de aprender em um contexto dinâmico e interativo, onde se podem explorar conceitos, testar ideias em ambientes controlados mais realísticos. Exemplo disso são as aulas de ciência no laboratório, né, onde o aluno testa as aulas de química, por exemplo, no laboratório, né, onde estão lá, portanto, colocando, né, alguns agentes químicos em contato um com o outro para ver quais são as reações químicas. Então, isso são exemplos de estratégias baseadas em ambientes exploratórios, inclusive a exploração de campo, né? Nós temos na área principalmente da antropologia, né, que é a área que estuda, portanto, a evolução do homem, né? Pesquisas de campo voltadas aí para a etnografia, que a gente chama, que é descrever informações de povos, né, crenças, quais são os dogmas, quais são as características de um determinado povo a partir do que? De uma observação e de uma imersão dentro do espaço no qual essas pessoas se encontram. Isso é um exemplo também baseado de estratégia baseada em ambientes exploratórios. Você vai explorar o ambiente no qual você será aí, portanto, o objeto da tua pesquisa, o que vai, portanto, você vai descrever, né? Então, um exemplo também é levar, por exemplo, alunos para conhecer comunidades, né, e pessoas que tenham crenças, dogmas e interesses diferentes dos que a gente está acostumado a ver, e com isso você vai conseguir, a partir dessa colocação, né, desse ambiente de campo, um aprendizado significativo sobre crenças, sobre dogmas, sobre interesses de populações nativas, de populações específicas, né? Então acho que é bacana também você, como professor de história, pensar nessas possibilidades aí, né? Além das estratégias que nós já falamos, que são guarda-chuvas, que são aquilo que a gente pensa em linhas gerais, a nível do que nós vamos trabalhar junto com os alunos, nós temos as táticas de ensino, que é como nós concretizamos, quais são as ações que nós vamos fazer para poder efetivamente colocar essas estratégias em prática. Para que a gente possa colocar essas estratégias em prática, a gente tem aqui, né, alguns métodos, metodologias ou táticas de ensino que são formas de organizar o nosso currículo de sala de aula, né? Ou seja, como que a gente seleciona e sequencia o material que vai ser apresentado ao nosso aluno. Então, a gente pode ter uma estratégia composta por mais de um método. Significa o que? Eu tenho uma estratégia que eu defini que eu vou trabalhar com a estratégia socrática, mas dentro da estratégia socrática eu posso utilizar vários métodos que vão fazer com que essa estratégia aconteça, ou seja, várias ações que vão transformar essa estratégia em algo que vai se concretizar. E aqui a gente tem eu vou falar sobre várias estratégias, você vai perceber que você pode utilizar várias delas dentro do contexto de vários métodos, né? Várias técnicas que vão fazer com que a tua estratégia seja atingida. Dos métodos ou táticas de ensino que nós temos é o TAPS, né, que é o Thinking Aloud Paired Problem Solving, que significa um método que envolve apresentação de questões ao aluno e avaliação das respostas desse aluno, incentivando aí, portanto, a discussão e as críticas construtivas dessas respostas para promover a resolução de problemas em dupla, né, onde ambos os participantes verbalizam os seus processos de pensamento. Então, eu posso colocar dois alunos para trabalhar em conjunto, pedir para eles responderem algumas perguntas,
foram dadas, né, algumas questões, e aí eles compartilharem, por exemplo, essas respostas com o professor, e aí você vai, a partir de uma roda de conversa, fazendo aí, portanto, a preleção, né, e verificando, eles vão verbalizando essas informações e você vai ponderando e corrigindo o curso dessas respostas que foram dadas aí pelos estudantes, tá? Então, com isso, a gente vai discutir de forma crítica, né, e construtiva as respostas e vai poder, portanto, desenvolver essa característica de oratória, principalmente nos estudantes, tá? Isso é uma forma e uma técnica que você pode utilizar. Outra técnica é o What Must Be Known, né, que é o WMBK, que a gente chama, que é um método focado em identificar e apresentar os tópicos essenciais que o aluno deve conhecer para alcançar os objetivos de aprendizagem, clarificando o que é fundamental e necessário para o entendimento completo do conteúdo, né? Então, o que realmente precisa ser conhecido, e aí esse método é focar naquilo que é efetivamente os tópicos essenciais que o aluno precisa conhecer, e a partir daí deixar claro para ele quais são essas informações, e que a partir, se ele conseguir absorver esses conteúdos e essas informações, ele estará, portanto, com os conceitos básicos ali pujantes no seu conhecimento. Aí nós temos um outro modelo que é o ATA, que é o Application Theory. Application, como o nome já diz, aplicação, teoria, aplicação, né? Que é um método que começa com o quê? Você como professor pode fazer uma aplicação prática do conteúdo que você está ministrando, exatamente para chamar a atenção dos alunos, para eles verem que tem uma aplicação prática, aquilo que está sendo estudado. Aí depois, quando os alunos começam a se interessar sobre o assunto, aí você faz a explicação teórica do assunto e depois retoma mais a aplicação prática, outra aplicação prática, permitindo que o aluno consiga perceber a relevância prática antes e depois de compreender a teoria. Ou seja, para que você chame a atenção do aluno, você coloca uma aplicação prática, depois explica teoricamente e depois aplica praticamente, de forma prática, né, o conteúdo que você está ministrando novamente. Isso traz aí para o aluno uma agregação de conhecimento muito interessante, né? Outro método que é o inverso desse que nós falamos aí é o TAT, que é o Theory Application Theory, que significa o inverso do ATA, que é o método que inicia com uma teoria, depois você segue para uma aplicação prática e depois você, para solidificar o aprendizado, traz a teoria para um aprofundamento mais adicional e para revisão com relação ao que foi trabalhado. Então, professor, qual que é o método mais indicado? Depende. Depende do contexto que você está trabalhando, depende do conteúdo, depende de como que você sente a tua turma, né? Como que a turma está para receber esse conteúdo. Então cabe a você, professor, pensar e testar essas metodologias, porque a gente também não é perfeito em todos os aspectos e vai saber direcionar todas as metodologias em todos os momentos, todas as técnicas, né? Então o que acontece? Com o passar do tempo, já falei para vocês, a gente vai adquirindo essa capacidade de conseguir interpretar o que é mais interessante em um momento e menos em outro. Mas cabe aqui você fazer esses testes dessas metodologias junto com a turma e ver quais as metodologias são mais efetivas com a turma que você trabalha, né? Aí temos o método dedutivo, né, que parte, a gente já sabe, eu já falei isso nas outras aulas, parte do geral para o específico, né, parte, portanto, das teorias para as observações. Então a gente começa com conceitos mais abrangentes e acaba movendo o conhecimento para os detalhes e aplicações mais específicas, ajudando aí, portanto, os alunos a entender como que os conceitos mais amplos, né, se aplicam em contextos mais específicos, nas observações mais específicas, tá? E o método indutivo é o contrário disso, né? Você começa primeiro com casos específicos ou exemplos mais individuais, depois levam à generalização a partir das teorias, né? Então o que acontece? Os alunos, você coloca os alunos à descoberta ou à compreensão dos princípios gerais, primeiro baseado num processo de observação e de descoberta mais característico da individualidade, mais característico de observações pontuais. Então você parte do individual ou dos casos específicos para construir os conceitos e as afirmações teóricas que vão levar ele à compreensão do conhecimento sobre um fenômeno, um aspecto de forma mais geral, tá? Nós temos também um método comparativo, né, que envolve a comparação entre diferentes conceitos, casos ou situações para que a gente destaque as semelhanças e as diferenças
facilitando o entendimento por meio do contraste entre essas teorias, entre esses conceitos, né? Então, o método comparativo ele é interessante também quando você tem, por exemplo, algumas teorias que estão trabalhando conceitos diferentes, mas que se complementam. E aí você pode identificar as semelhanças e as diferenças entre esses conceitos, né? A comparação, às vezes, entre teorias também pode fazer com que o aluno compreenda e solidifique melhor, né, os conceitos por detrás dessas teorias que foram trabalhadas, tá certo? Além disso, nós temos um método que a gente chama lógico, né, onde os conteúdos são apresentados de maneira sequencial. Ah, professor, esse método não é um método tradicional? Sim, mas ele existe e tem professores que usam, que trabalham, né, o conteúdo de maneira sequencial, do mais simples para o mais complexo, respeitando a estrutura lógica dos fatos e que considerando que o aluno vai fazer, né, aprendizagem progressiva, ou seja, vai conhecer primeiro as questões mais elementares e conforme a gente vai passando o sequenciamento lógico, ele vai adquirindo conhecimentos mais complexos, né? Além do lógico, nós temos o psicológico, né, que leva em consideração os interesses, as necessidades e as experiências do aluno no momento que a gente apresenta o conteúdo de uma maneira mais relevante e mais engajadora. Então aqui o contexto é você trabalhar os interesses, as necessidades e as experiências do aluno a partir do diagnóstico que você faz do que faz esses alunos se interessarem, prenderem-se, né, para o conhecimento. Você identificando isso, você consegue traçar melhor aí o teu método, né, de chegar de forma psicológica ao conhecimento com esses alunos. Ou seja, você consegue de forma mais encorajadora, mais relevante, com uma aprendizagem mais significativa, usando esse método psicológico que adapta-se, né? Não passa o conteúdo como no método lógico, onde você define o conteúdo de forma um sequenciamento bastante rígido, né? Para um sequenciamento mais adaptado às necessidades, aos interesses dos alunos, no caso do psicológico, tá bom? Aí nós temos, além às vezes dentro do próprio sequenciamento lógico, a gente tem a sistematização rígida e a sistematização semi-rígida, né? E às vezes os professores, de forma lógica, eles seguem uma sistematização de conteúdo muito rígida, onde existe essa metodologia, muitos professores ainda usam, né? Que segue exatamente o plano de aula, né? Sem desviar nada, sem se adaptar, garantindo que todos os elementos, tudo que foi planejado seja abordado exatamente como foi previsto no plano, né? Porque ele precisa cumprir o conteúdo, então ele vai abordar de forma rígida o conteúdo, não vai deixar às vezes o aluno nem participar da aula. Por quê? Porque ele precisa cumprir o conteúdo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é uma metodologia interessante para alguns casos, quando você tem um conteúdo que exige disciplina por parte dos alunos, mas é importante você perceber que a sistematização rígida, ela faz com que muitas vezes não haja flexibilidade no processo de ensino. E o ensino, o ensino-aprendizagem, para que ele se consolide, precisa aí, portanto, haver algum nível de flexibilidade, onde os estudantes se sintam confortáveis, né, para participar, e para indagar e para colocar as suas questões, né? Então aqui a gente se pergunta, existe, né, um ponto de interrogação? Será que o aluno consegue perguntar, consegue participar? Muitas vezes o professor segue muito à risca a apresentação do conteúdo em uma proposta, como nós vimos ali, né, mais lógica, como está aqui, há uma apresentação mais lógica do conteúdo e acaba aí, portanto, não possibilitando a participação do aluno. Já tem aqui uma sistematização semi-rígida, né, que existe aqui em algum momento alguma flexibilidade para se adaptar às condições da aula e às necessidades do aluno durante a apresentação. Talvez a sistematização semi-rígida seja um pouco melhor, digamos assim, do que a sistematização rígida, considerando que há uma maior participação, adaptabilidade do professor às condições da aula, né? E como a gente já viu, a aprendizagem ela é mais significativa quando há, portanto, essa participação dos estudantes no contexto de aprendizagem, né? Além disso, nós temos um método ocasional que aproveita a motivação do momento e os eventos relevantes aí que estão acontecendo na aula para orientar o tema da aula, sendo aplicável e dinâmico conforme as circunstâncias. Por exemplo, aconteceu alguma situação lá no ambiente escolar e o professor traz isso para dentro da sala de aula, explica para os alunos, né, orienta a aula a partir das situações e dos eventos que estão
acontecendo no momento? Está acontecendo alguma situação na economia do Brasil, o professor traz a matéria de economia e conversa com os alunos, por exemplo, sobre matemática, ou seja, trabalha de forma ocasional esses momentos e eventos que são relevantes para orientar a temática de aula. Né? Consequentemente, o aluno consegue perceber, né, que o professor está trazendo, né, um ambiente mais dinâmico, uma aprendizagem relacionada ou contextualizada com a realidade na qual os alunos estão inseridos. Né? E temos também o comum aqui que nós temos, que é o método passivo, né, que o professor é o especialista da área, ele transmite o conhecimento dos alunos e os alunos possuem uma postura mais receptiva, né, limitando-se a ouvir e absorver essas informações. Esse método passivo ele está comum, né, ele é bastante comum naquilo que a gente tinha de uma pedagogia, né, tradicional, de um processo de ensino-aprendizagem tradicional que valorizava o quê? Que valorizava o conhecimento do professor, né? E que o aluno, portanto, era depositado, né, o conteúdo dentro da cabeça do estudante, né? Como se fosse um local onde você fosse colocando, né, moedas, como acontece no banco, e que o conhecimento ia se multiplicando, ia aumentando conforme esse conhecimento ia sendo depositado na cabeça do aluno. Né? Esse método passivo é um dos mais tradicionais, né, da teoria, e que infelizmente ainda nós temos professores que trabalham com essa metodologia, onde o aluno é só o receptivo, né, e ele ouve e absorve as informações sem muita participação no processo, e sim trabalha com a questão da memorização, de decorar, né, aquilo que o professor falou, que obviamente não se transforma em uma aprendizagem deveras significativa. Né? Aí nós temos o ativo, que é o contrário do passivo, que esse talvez seja a tendência, né, do que nós temos na atualidade, onde há participação constante do aluno por meio de discussões, perguntas e atividades práticas, incentivando o envolvimento ativo no processo de aprendizagem. Nós temos também a possibilidade de trabalhar de forma individual com o estudante, onde cada aluno trabalha sozinho, permitindo, né, algumas abordagens mais personalizadas às necessidades e aos ritmos de aprendizagem que cada aluno tenha. Professor, mas não é legal que ele trabalhe em grupo? Mas tem alguns alunos que você precisa perceber que se dão melhor com o trabalho individual e, portanto, adaptar o processo de ensino-aprendizagem a essas necessidades às vezes seja mais efetivo no sentido de aprendizagem. Ele consegue aprender melhor de forma individual, mas não significa que ele precisa sempre fazer trabalhos individuais, mas ele pode ser colocado a fazer trabalhos individuais também, né? Aí nós temos o método dogmático, né, onde os alunos são esperados para memorizar e para recitar o conteúdo, que esse aqui talvez seja um dos modelos mais tradicionais e clássicos da educação, né, que o aluno tinha que ser capaz de memorizar e replicar aquilo que foi trabalhado com o professor, né? Então a ênfase era na absorção de informações apresentadas sem questionamento. Professor, posso usar o estilo dogmático? Depende, né? Qual é a situação que você está colocando aqui para o aluno que ele precisa memorizar, né? E você precisa entender que é mais interessante que você diversifique as suas metodologias, as suas táticas de ensino, do que você deixar sempre um método dogmático. Você pode usar uma vez ou outra um método, em outro momento você perceber o momento e já utilizar, por exemplo, um método onde o aluno é mais ativo. Então cabe a você perceber a situação e o momento de utilizar esse método. Né? É errado usar esse método? Não, porque ele também é um método que existe dentro da nossa prática pedagógica. Às vezes é necessário que você, por exemplo, você vai ensinar o hino nacional para os seus alunos. Eu preciso que ele memorize o hino nacional, né? Então existem momentos que necessitam dessa atuação mais dogmática, né? E nós temos aí também o modelo heurístico, né? O método heurístico, que incentiva aí, portanto, os alunos a explorar e questionar o conteúdo, né? Com o professor fazendo o quê? Facilitando a compreensão por meio de explicações lógicas e teóricas, permitindo o quê? O debate e a reflexão. Então aqui o método heurístico, ou modelo heurístico, ou tática heurística, ela serve para quê? Para que permita-se o debate, a discussão, né? Não se traga o conhecimento pronto, mas que o conhecimento possa se formar a partir da exploração e do questionamento do conteúdo, e que esse conteúdo possa ser aprendido, absorvido, né, ou interpretado pelo aluno através do debate e da discussão dele.
certo? E aí nós temos também o método analítico, que é uma abordagem que decompõe o conceito em partes menores, nas suas partes componentes, facilitando a compreensão detalhada do conteúdo. É como se a gente pegasse, né, por exemplo, aqui uma barrinha de chocolate, que nós temos ela inteira, e nós pegássemos cada parte dessa barra de chocolate que está aqui e fizéssemos a decomposição e explicássemos para o nosso aluno o que significa cada uma dessas partes. Feito isso, depois que nós explicamos cada uma dessas partes, a gente vai para esse método aqui, né, que é o método sintético, que é depois fazer a reunião ou a síntese, né, do conteúdo para que esse aluno consiga perceber aí a compreensão do todo, né, tenha a compreensão do todo, considerando o estudo de cada uma dessas partes que ele fez, né? Então, quando a gente tem o sintético, a gente tem o contrário do analítico, né? Que você trabalha com elementos básicos e progressivamente combina esses elementos para construir a compreensão do todo, né? Mas muitos professores fazem a utilização do método analítico primeiro e depois fazem a síntese, né? Ou seja, pegam esse método analítico, fazem o que a gente chama de método cartesiano, né? Ou de Descartes, que é pegar e dividir isso em partes menores, ensinar cada uma dessas partes menores, depois juntar essas partes menores, de novo sintetizando o conteúdo para que o aluno tenha condições de compreender, né, como que essas partes contribuíram para a formação do conhecimento no todo. Então é bem interessante pensar dessa forma, né? Então, assim, são vários métodos, várias técnicas que você pode utilizar. Aqui eu citei algumas que são as mais comuns, você pode encontrar em livros de didática muitas outras, mas essas que estão aqui certamente vão te ajudar a pensar em como você vai aplicar essas ações de ensino-aprendizagem dentro do contexto da tua sala de aula. E aí, a partir, né, eu gosto de trazer essa reflexão aqui, né, quando a gente fala em teorias do ensino-aprendizagem, né, de forma explícita ou implicitamente assumida por nós, né, e a partir do momento que nós definimos um plano de ações didáticas, né, a gente define também ou constitui as táticas sobre como vai aplicar, o que vai ser trabalhado, como que nós vamos fazer com que surja o processo de ensino-aprendizagem com o aluno. Nós estamos definindo o que a gente chamaria das técnicas de instrução desse processo de ensino-aprendizagem. E aí, a instrução nada mais é do que a forma de apresentação do conteúdo a ser aprendido ou ensinado para o aluno, né? E considerando que nós fazemos essa instrução do conteúdo, né, a forma de apresentação do conteúdo definida por nós dentro dos nossos planos, né, de disciplina, dos nossos planos de aula, nós temos também a questão do currículo, que é o sequenciamento do conteúdo que vai ser apresentado ao aluno. Então, dependendo do método de ensino que nós adotamos, a gente vai ter um maior ou menor esforço na seleção e no sequenciamento do conteúdo, que é o currículo, ou na própria instrução. Vamos ver como que isso se dá, né? Um exemplo, quando a gente usa, por exemplo, uma conferência, um método mais expositivo, que trata de forma menos dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, tanto o currículo como a instrução, ou seja, a forma com que eu vou passar o conteúdo para o aluno. Vamos relembrar aqui, ó. O currículo é a seleção do sequenciamento lógico da apresentação ao aluno e a instrução é a forma com que eu apresento esse conteúdo para o aluno. Então, o currículo está na base do planejamento e a instrução está na base prática. Tanto, então, o currículo como a instrução podem ser desenvolvidos e preparados com antecedência. Ou seja, quando a gente fala em um tipo de conferência onde você vai expor o conteúdo, tanto a forma como você vai instruir os teus alunos, como o que você vai instruir, o conteúdo que vai ser utilizado, que é o sequenciamento lógico do conteúdo, né, vão ser definidos de forma antecipada. Já quando a gente usa um método, por exemplo, como o diálogo socrático, que você inquire os alunos através de perguntas, né, muito dinâmico, vai exigir muito de você a nível de currículo, porque você vai fazer alterações na forma com que você vai
expor o conteúdo para o aluno e vai fazer com que você tenha muitas interações e, consequentemente, você vai ter que lembrar que o currículo ele precisa ser completado, que ele precisa ser trabalhado. Só que você vai ter que fazer um esforço muito grande, exige muito desse currículo, porque essas interações elas precisam se adaptar ao conteúdo que está sendo trabalhado no currículo e, consequentemente, isso vai exigir desse currículo muito mais, né? Vai fazer com que esse currículo precise, né, de certa forma, se moldar a esses questionamentos que estão sendo postos dentro de sala de aula, né? Então é importante você perceber isso. E nos últimos anos a gente tem procurado adotar essas estratégias, né, que são de abordagens mais construtivistas ou humanistas e formas mais híbridas de aprendizagem, né? Quando a gente fala construtivistas no sentido de entender a relação que existe entre o aluno e o ambiente no qual ele está sendo inserido, a nível humanista, dele perceber as relações, as inter-relações que existem entre o ambiente e ele, entre o fenômeno e ele, como que esse objeto é moldado a partir das observações que ele faz, né? E outras formas híbridas relacionadas principalmente, por exemplo, com a questão sociocultural, né? A pedagogia de Paulo Freire, aí que traz esse entendimento, né, do indivíduo como pertencente da sociedade, que, querendo ou não, nós temos uma ideologia de Estado que predomina e que as pessoas que estão em processo de formação precisam conhecer essa ideologia e precisam entender onde eles se encontram dentro desse processo ideológico de formação de Estado, né? Então é muito importante a gente compreender que essas metodologias que envolvem mais essa flexibilidade, que envolvem mais essa dinâmica ou essas interações sobre o processo crítico de aprendizagem estão muito mais em voga atualmente do que essas metodologias mais tradicionais que eu já levo como que eu vou interagir com os alunos e o currículo pronto para a sala de aula, né? E aí, para a gente caminhando já para o fim, nós temos uma relação entre estilos de aprendizagem e estratégias de ensino postas aqui, né? Como que eu posso ajudar o aluno aí, portanto, a partir dos seus estilos de aprendizagem, trabalhar estratégias de ensino específicas para ele, né? Então, um aluno que trabalha numa dimensão mais ativa, esses alunos eles precisam ser estimulados a se prepararem, né, antecipadamente para atividades que não enfatizam discussões de problemas práticos, porque como ele é um aluno muito ativo, ele gosta de participar de forma prática, ele precisa ser preparado anteriormente para atividades, por exemplo, que sejam mais de conferência, mais de exposição, né? Eles devem tentar prever decisões e consequências, trabalhar, estudar em grupos e pensar em cenários e planos de ação, exatamente porque a componente prática, né, da atividade ele precisa se sentir ativo e não somente um aluno reflexivo que recebe o conteúdo pronto do professor e analisa a partir daí, né? Então, esse aluno, quando você for trabalhar com ele, você trabalha estratégias que efetivamente possam fazer com que ele se antecipe às atividades que vão levar a problemas práticos, né? Que ele consiga perceber aí que ele precisa se preparar para poder entender, compreender o conteúdo quando a tua abordagem for uma abordagem mais teórica, né? No caso de um aluno mais reflexivo, né, é sugerido que eles compensem essa falta de tempo para reflexão, que muitas vezes o professor faz uma atividade mais prática, né, estudando o material de forma mais profunda. Muitas vezes você pode utilizar uma estratégia que a gente trabalha de sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa. Eu não vou ficar mencionando as metodologias ativas aqui, porque vocês vão possivelmente ter uma disciplina específica falando sobre metodologias ativas, mas é basicamente a inversão. Você disponibiliza o conteúdo para o aluno, né, com um guia de como ele deve fazer o estudo do conteúdo e ele vem para a sala para participar de forma crítica do conteúdo, tirando as dúvidas e focando aí, né, o seu aprendizado nessas partes que suscitaram mais problemas ou mais dificuldades de aprendizagem, né? E deve-se fazer pausas com esses alunos regulares para revisar e refletir sobre o que eles aprenderam. Esses alunos, eles não são alunos práticos, eles são alunos que refletem sobre o conteúdo, que desenvolvem teorias, que fazem anotações, precisam pensar
né, em aplicações possíveis desse conhecimento, mas aplicações sempre no contexto teórico, né? Então a gente precisa saber adaptar as estratégias de ensino para esses alunos também que são mais reflexivos, né? Aqui, quando a gente fala na dimensão sensorial e intuitivo, tem alunos que aprendem mais pelo sentido, que são os alunos sensoriais, e mais os alunos intuitivos, que aprendem de forma mais individual, né? E baseado nos conceitos. Então, no caso dos alunos mais sensoriais, né, eles se beneficiam a entender como o conhecimento se aplica ao mundo real. Então a gente deve incentivar a busca deles por exemplos práticos, discussões com outras pessoas, para que eles explorem, né, o conteúdo de forma mais concreta e que haja por parte deles uma solicitação de mais exemplos a quem está instruindo, quem são os professores. Já o aluno intuitivo, né, ele precisa conectar os fatos e os conceitos teóricos. Normalmente esses alunos eles solicitam, né, aos instrutores, né, ou procuram por si mesmos conexões entre outros conceitos. Então, quando a gente fala aqui de uma aprendizagem que faz um estudo comparativo, lembram que a gente falou do método comparativo? Exatamente para você poder pensar aqui que com o aluno intuitivo o método comparativo ele é interessante, porque faz com que você conecte os conceitos e para esse aluno ele aprende dessa forma, ele aprende fazendo essas conexões. É aconselhável verificar problemas resolvidos para evitar erros por impaciência com detalhes ou repetição. Então esse aluno, né, ele precisa aí, portanto, desse contato, né, e verificar se a forma com que ele conectou as teorias, a forma com que ele interpretou a teoria, a forma com que ele fez a análise dos fatos e dos conceitos é realmente lógico e correto. Porque às vezes eles fazem conexões e associações teóricas que não foram passadas pelo professor e que acabam fazendo com que eles cheguem em resultados que não são os resultados verificáveis ou que são que fazem parte, né, do conhecimento científico definido. Já a dimensão visual e verbal é aquela situação, alunos aprendem mais visualizando e observando o conteúdo ou a partir da verbalização do professor, né? Então, o que acontece? No caso de alunos que são mais visuais, a gente deve procurar, né, por materiais que incluam diagramas, esquemas e representações gráficas. Eles costumam perguntar sobre recursos visuais adicionais, né, usam marcadores de texto colorido para organizar informações, criam representações visuais dos conceitos básicos. Um exemplo de aluno, né, que trabalha com representações visuais, né, que a gente pode ver aqui. Um exemplo que eu dei, inclusive, para vocês trabalharem a nível dessa disciplina é o nosso mapa conceitual. Os mapas conceituais e mapas mentais, né, são fundamentais e muito importantes para o desenvolvimento de alunos que trabalhem a questão da dimensão visual. Alunos que gostam mais de visualizar esquemas, gráficos, tabelas, conseguem perceber a partir da estruturação de um mapa conceitual onde é que está a essência do conteúdo que está sendo trabalhado. Isso ajuda muito o processo de aprendizagem deles. Já os alunos verbais, como vocês podem ver aqui, eles se beneficiam de resumir o material estudado usando as próprias palavras. Trabalhar em grupo às vezes pode ser eficaz para esses alunos porque permite eles ouvirem explicações, né, e discutir o material com os colegas, o que pode ajudar eles na retenção e na compreensão do conteúdo, porque esses alunos eles preferem ouvir os outros falarem sobre o conteúdo, né? Eles, ao invés de visualizarem esquemas, tabelas, gráficos, representações, né, relacionadas ao material, como no caso do aluno mais visual. Então existem estratégias que podem ser obviamente trabalhadas para cada tipo de aluno, combinando aí os estilos de aprendizagem de cada um, né? Aqui a gente tem os alunos que já trabalham o conteúdo de forma mais sequencial e já tem alunos que já aprendem o conteúdo de forma mais global. Para os alunos que são sequenciais, né, que preferem um enquadramento ou um encadeamento lógico, né, do conteúdo, a gente precisa procurar detalhar os materiais de estudo de forma lógica que faça sentido para esses alunos, né? E normalmente eles fazem o quê? Preparam resumos, né, para que eles consigam ter uma compreensão mais global do conteúdo, porque eles precisam resumir, né, sintetizar e depois, portanto, compreender a teoria, né, relacionada às novas informações e conhecimentos prévios. Ou seja, ele pega aquilo que ele desenvolveu, né, a partir dos resumos que ele fez, da construção teórica, e compara com aquilo que ele já tinha de conhecimento prévio.
Já o aluno global, é crucial entender o quadro geral antes de se aprofundar nos detalhes das observações, né? E normalmente o que eles fazem? Eles leem observações relacionadas às introduções, os resumos, né? Procuram entender os objetivos gerais de um tema, buscam conectar esse novo conteúdo com o conhecimento que ele já tem adquirido para depois ele poder avançar no conteúdo. Ele prefere entender de forma bastante clara o global, né, o que é essencial primeiro, para depois partir para as observações mais avançadas, né? Diferente do sequencial, que prefere partir das observações mais específicas para depois chegar, obviamente, no todo, né, na compreensão do todo. Tá certo? Então, em síntese, o que nós fizemos nessa aula? A gente discute aí, portanto, a importância de adaptar as estratégias de ensino com foco na personalização e na eficácia da interação educacional, ou seja, a gente adapta, né, as estratégias de ensino com as teorias de aprendizagem, explora aqui uma variedade de métodos e táticas de ensino, né, detalhando como cada um pode ser aplicado para otimizar a entrega de conteúdo, né, e a retenção de conhecimento por parte dos alunos. Aí analisamos como os diferentes estilos de aprendizagem, né, ativo reflexivo, sensorial intuitivo, visual verbal, sequencial global, podem ser melhor atendidos através de estratégias de ensino específicas, né, adaptadas aí para esses estudantes. Então, assim, essa aula ela teve esse intuito, né, de você compreender, né, quais são as estratégias, os métodos de ensino que você pode utilizar e como você pode relacionar essas estratégias e esses métodos de ensino a estilos de aprendizagem específicos dos teus alunos. Consequentemente, com isso, você vai certamente conseguir aí um planejamento de aula mais eficaz e que vai realmente trazer aquilo que a gente chama de uma aprendizagem significativa para os teus alunos. Eu vejo você, portanto, na próxima aula, que nós vamos falar sobre o processo de avaliação da aprendizagem, tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.